Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos. Nós vamos começar no capítulo 2. Nós vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a iluminação do nosso Deus para a compreensão da sua palavra. Senhor querido, te damos graças que pudemos nos reunir na manhã desse dia dedicado ao Senhor, dia deleitoso, prazeroso, em que nós nos separamos das nossas atividades costumeiras para nos dedicarmos ao teu culto e ao descanso. Nós pedimos que tu estejas recebendo esse culto que nós te prestamos e agora iluminando o nosso entendimento com a explicação da tua palavra. Edifica o teu povo, dá-nos, ó Deus, a visão que o Senhor deseja que tenhamos da expansão da tua igreja e da sabedoria para fazer isso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez não tenha havido na história da igreja um período em que ela cresceu tanto e tão rapidamente como no período apostólico. E o avanço extraordinário, esse avanço extraordinário está registrado por Lucas no livro que ficou conhecido como Atos dos Apóstolos. Ali o médico amado narra os inícios da igreja lá em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus Cristo e a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, até a chegada de Paulo em Roma, terminando o livro então com o relato desse evento. Aqui ele cobre 33 anos aproximadamente. Nesses 30 anos, 3 décadas, a igreja saiu de Jerusalém, um grupo de 12 apóstolos assustados, temerosos, com o que tinha acontecido com o seu mestre, que havia sido crucificado. Depois da ressurreição de Cristo, cheios do Espírito Santo, eles saem para cumprir a ordem que Cristo havia dado de espalhar as boas novas até os confins da terra. E em 3 décadas, 30 anos, eles alcançam o coração do Império Romano. O cristianismo chega à cidade de Roma. Ao narrar essa história da expansão da igreja, Lucas escolheu alguns eventos marcantes. É claro que ele não escreveu tudo que se poderia escrever sobre aqueles anos momentosos, mas ele escolheu eventos que ele entendeu que eram cruciais para mostrar como os apóstolos e os demais irmãos cumpriram a ordem de Cristo em Atos capítulo 1, verso 8, quando ele disse: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é o registro de como esse programa evangelístico de evangelização foi executado pelos discípulos de Jesus Cristo. A minha mensagem nessa manhã tem como objetivo mostrar que, de acordo com Lucas, alguns fatores contribuíram para a expansão da igreja, para que a igreja crescesse. E nós vamos fazer isso no tempo que nós temos diante de nós, mercê de Deus. 2 observações iniciais que são importantes. Primeira delas, eu estou perfeitamente consciente de que o livro de Atos é um livro histórico e que ele está narrando um período muito especial da história da igreja, um período muito específico. Pentecostes tinha acabado de acontecer, os 12 apóstolos de Cristo estavam em operação, em ação, estavam atuantes, e certamente isso faz com que aquele período seja exclusivo, uma vez que Pentecostes não se repete, pelo menos não nos termos de Atos 2, e uma vez que nós não temos mais apóstolos. Porém, por outro lado, é impossível deixar de ver que o livro de Atos, ele narra a história de uma perspectiva teológica. Ao escolher os eventos que seriam registrados, Lucas fez isso porque tinha um objetivo. Ele queria mostrar como o Senhor ressurreto, exaltado, sentado à direita de Deus, comandou o avanço da sua igreja para cumprir a sua missão. E ele termina o livro em aberto. No capítulo 28, ele fala de Paulo preso em Roma, recebendo todos aqueles que o visitavam. E é claro que nós é que temos que escrever o capítulo 29, que é o resultado, a continuação da expansão da igreja no mundo. Segunda observação que eu preciso fazer é que, já antecipei,
esse período contou com a presença dos apóstolos e, sem dúvida, isso fez uma grande diferença. Contudo, mesmo que nós não tenhamos apóstolos hoje, os princípios que Lucas coloca aqui associados ao crescimento da igreja permanecem. O que eu quero dizer é que o que nós vamos fazer aqui hoje à noite, ou nessa manhã, pode ser visto como uma exposição da maneira ou do método ou dos meios que Deus costuma empregar para fazer com que a sua igreja cresça. E nós queremos fazer isso não para criar um modelo nosso ou para criar um manual de crescimento de igreja, porque as tentativas históricas de fazer isso nem sempre deram muito certo, mas para que nós reconheçamos de que maneira Deus costuma agir e que nós então nos preparemos para isso e que nós nos examinemos a nós mesmos e nós vejamos se nós batemos com o modelo que nós temos no livro de Atos, como igreja. O que é que nós precisamos fazer, o que é que já estamos fazendo certo ou o que é que precisa ser melhorado. Eu chamo a sua atenção aqui para o fato de que Lucas faz 10 registros da expansão evangelística da igreja na sua obra. Em momentos estratégicos da narrativa, ele dá um pequeno relatório, às vezes um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, mas são 10 relatórios que Lucas presta a respeito do crescimento da igreja nesse tempo que ele cobre aqui com sua narrativa. Eles dão números, eles falam do crescimento numérico e também falam do estado da igreja. O que chama a nossa atenção é que esses 10 relatórios, eles estão ligados ou eles aparecem logo após algum incidente, algum evento, alguma medida que a igreja tomou, o que parece indicar que Lucas está querendo ligar o crescimento da igreja àquela medida que foi feita. E então, ao examinarmos esse fato, nós então vemos um padrão que eu queria trazer aqui para vocês. É como se Lucas quisesse ligar o crescimento da igreja e a expansão dela a esses eventos e medidas, nem sempre de forma direta, mas com certeza a conexão está lá. Os 10 relatos são 2:41, 2:47, 4:4, 4:32, 5:14, 6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20. Anotaram? Bem, em todos esses, nós vamos ver um por um. Vamos ver um por um. Por isso eu espero que não falte luz, senão vocês vão morrer de calor aqui. A preocupação, nesses 10 breves relatórios, há uma preocupação de Lucas em dar números até uma certa altura. Depois o crescimento é tão grande que Lucas não tem mais números. Ele simplesmente começa a falar de multidões. Ele começa a usar superlativos para descrever o crescimento da igreja. E com frequência ele faz também um registro de como a igreja estava em paz e de como a igreja andava nos caminhos de Deus. Então vejamos esses fatores que Lucas associa com a expansão numérica, missionária e evangelística da igreja. O primeiro deles, o primeiro relatório, está no capítulo 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso é o primeiro relatório numérico. Ele aqui está se referindo ao sermão de Pedro. Quando Pedro acabou de pregar, 3.000 pessoas creram no Senhor Jesus Cristo, de acordo com o relato de Pedro aqui. Pedro pregou um sermão, 3.000 se converteram. Hoje a gente precisa pegar 3.000 sermão para um se converter. Então, a situação está um pouco difícil nos dias de hoje. É evidente que esse crescimento, ou esse número de 3.000 pessoas foi alcançado pelo sermão que Pedro tinha acabado de pregar. Lucas relata o sermão de Pedro a partir do verso 14 do capítulo 2. No início do capítulo, a descida do Espírito Santo, a multidão reage diante dos fenômenos que acompanharam a descida do Espírito Santo. Pedro então toma a palavra e explica para a multidão que aquilo que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo. E ele prossegue explicando que Jesus, que eles haviam rejeitado, havia ressuscitado dos mortos, subiu aos céus e de lá derramou o Espírito Santo. Então, o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes era uma prova da ressurreição de Cristo e da sua exaltação. E quando Pedro
termina de falar isso, o coração da multidão se compunge. E eles perguntam: o que nós faremos? Matamos o Messias. Matamos o Messias. E Pedro então os exorta, do verso 37 até o verso 40, para que eles se arrependam dos seus pecados, que eles sejam batizados no nome de Jesus e que se apartassem daquela geração perversa e incrédula na qual eles estavam. E o resultado foi que naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas ao grupo inicial de 120 cristãos ali em Jerusalém. Qual foi a causa do crescimento? Sem dúvida nenhuma, a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, uma pregação cristocêntrica, voltada para as Escrituras, que Deus usou para tocar o coração daqueles judeus endurecidos e incrédulos, transformando-os em discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos ver que no decorrer do livro, essa associação da pregação do Evangelho cristocêntrico, expondo as Escrituras, está associada ao crescimento. Pelo menos 3 vezes, em vez de dizer a igreja crescia, Lucas vai dizer, crescia a palavra do Senhor. Porque o crescimento da igreja era proporcional ao crescimento da palavra do Senhor. Esse é o primeiro princípio, então, que Deus costuma usar a pregação bíblica, a pregação cristocêntrica, centrada nas Escrituras, para trazer a si ou para fazer com que a sua igreja cresça. O segundo relato também está no capítulo 2, no verso 47. Lucas diz assim que a igreja estava louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mais uma vez a preocupação de Lucas em registrar o crescimento. Ele está dizendo que todo dia tinha gente nova na igreja. Todo dia tinha novo convertido. E que o Senhor estava trazendo essas pessoas. O que é que vem imediatamente antes disso e que Lucas procura ligar a esse relato extraordinário? É a descrição de como viviam os convertidos, era a descrição de como funcionava a igreja a partir do verso 42. Perseveravam, aqueles 3.000 que se converteram, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Está evidente, está clara a razão pela qual todo dia tinha gente nova na igreja. Se na minha cidade tivesse uma igreja assim, eu queria estar nela. Todo dia chegava gente naquela igreja. Por que chegava gente naquela igreja? Vejam como eles se amam. Eles estão nas casas uns dos outros, comem um pão juntos. Se alguém tem necessidade, eles repartem os seus bens. Diariamente eles estão estudando a palavra de Deus juntos. Estão andando como irmãos em Cristo. E notem, era uma igreja extrema, tinha tudo para dar errado. Sabe por quê? Porque era feita de hebreus, que era o nome que se dá aos judeus que já moravam em Jerusalém, e helenistas, que eram judeus que tinham vindo para a festa de Pentecostes e que não eram da região e eram como que estrangeiros e eram vistos pelos hebreus meio aqui de banda, né? Porque não eram puro sangue era o judeu de Jerusalém. Mas a igreja era composta de judeus de Jerusalém e de judeus de todas as partes do Império Romano que se converteram com o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Tinha tudo para dar errado. Uma igreja cheia de gente diferente, de costumes diferentes. Uma igreja onde havia preconceito, entretanto, o poder do Evangelho uniu aquelas pessoas. Eles se receberam, se acolheram como irmãos em Cristo Jesus. Os hebreus não ficaram dizendo aqui, esse pessoal que está chegando aqui, quem é esse pessoal? A igreja é nossa. Que é isso? Quem é essa turma nova que está chegando aí? Eles não fizeram isso. Ao contrário, eles acolheram-se mutuamente, viviam um na casa do outro, compartilhando os seus bens com alegria. Não é à toa que todo dia essa igreja crescia, gente. Não é à toa que todo dia essa igreja crescia. O acolhimento, o amor que envolvia estes irmãos. Terceiro relato de Lucas, nós vamos encontrar no capítulo 4, no verso 4, onde ele diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Você vê a preocupação de Lucas em números, ele está registrando. Números, a gente sabe, não quer dizer tudo, mas eles dizem alguma coisa.
Se não fosse assim, Lucas não teria a preocupação. 3.000, 5.000, está lá anotando os números. Nós temos duas dificuldades aqui, 2 pontos aqui. Primeiro, ele está dizendo que o número, subiu o número de homens a quase 5.000. Então, ele está relatando somente, seguindo a tradição judaica de fazer genealogia ou fazer contagem apenas dos homens, ele está seguindo o costume hebreu de contar só homens. Então, se foi só 5.000 homens, então esse número deve ter sido perto de 10.000 se você incluir as mulheres, por aí. Então, realmente, imagine um crescimento de repente de 10.000 pessoas na igreja. 10.000 pessoas. E a gente não sabe, é outra dificuldade, quando ele diz subir o número, a gente não sabe se ele está dizendo aos 3.000 se acrescentaram mais 2.000, de maneira que o número da igreja chegou a 5. Ou se ele está dizendo que além daqueles 3.000 que se converteram em Pentecostes, veio mais uma leva de 5.000. Por qualquer contagem, é um crescimento extraordinário. Qualquer que seja o critério que você usa aqui, Lucas está narrando algo, como eu disse, não visto na história da igreja com tanta frequência, que é esse crescimento extraordinário. E o que aconteceu antes disso, ao que Lucas linka ou faz a relação com esse breve relatório? O que nós temos aqui é o relato que começa no capítulo 3, quando a história toda começa no capítulo 3, quando Pedro e João sobem ao templo, e Pedro cura aquele aleijado que todo mundo conhecia, vivia ali na porta do templo, a porta formosa, pedindo esmolas. Pedro cura, eles entram no templo, o aleijado pulando de alegria, saltitando, feliz da vida, junto à multidão, e Pedro diz: foi através do nome de Jesus que essa pessoa foi curada aqui, vocês mataram Jesus, rejeitaram Jesus, mas ele está vivo, a prova é esse homem curado aqui. Então chegam os sacerdotes, o capitão do templo, capítulo 4, verso de 1 em diante, eles vieram e ressentidos porque eles estavam pregando em nome de Jesus e acusando a liderança de ter matado Jesus, prenderam Pedro e João e os demais apóstolos, encerraram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, aí vem o relato, muitos, porém, ou seja, a despeito dos discípulos terem sido presos, muitos, porém, creram, e o número chegou a 5.000. O que é que o Lucas está querendo nos apontar aqui? Ele está querendo mostrar a disposição para o martírio, a disposição para o sofrimento, o compromisso com a pregação da palavra dos apóstolos e primeiros cristãos, a ponto de que eles estavam dispostos para ir à prisão por causa do nome de Jesus. E esse tipo de atitude autentica a pregação, pessoas que comprovam com sua liberdade e com seu sangue e com sua vida a mensagem que eles estão pregando. E não há como negar que esse tipo de atitude impactou aquelas pessoas. Diziam: esse pessoal está para ir preso, esse pessoal provavelmente vai ser morto por dizer essas coisas. Então, eles não podem estar brincando ou contando algum tipo de mentira. E a gente sabe, através da história da igreja, que a atitude dos mártires, a coragem com que eles enfrentaram a morte, os leões, a fogueira e a espada e a cruz, impressionou multidões, impressionava os pagãos. Os cristãos chegavam... Teve uma perseguição em que eles tiveram que cortar a língua dos cristãos que eles iam matar, porque os cristãos iam para a fogueira cantando louvores a Deus, e a única maneira de fazer eles pararem de cantar era cortar a língua antes de matarem. Tal a disposição que eles tinham de se comprometer com a palavra de Deus. Então, esse é o ponto que Lucas quer mostrar aqui, a disposição para o martírio, para o sofrimento por conta do nome de Jesus Cristo. Uma igreja como essa tem que crescer, onde seus membros são tão comprometidos que eles estão dispostos a abrir mão do que eles têm de mais precioso, a sua liberdade, inclusive a sua vida, se isso for necessário. O quarto relato está aí, também no capítulo 4, no verso 32. Da multidão dos que creram, agora ele parou de contar, não deu mais, agora é multidão. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça e assim por diante. A multidão dos que creram. Mais um relato.
Ele se refere ao crescimento como sendo um movimento, um crescimento de multidões. O que é que veio exatamente um pouco antes disso? Os apóstolos de fato foram presos, conforme nós vimos, mas a igreja se reuniu para orar pela sua libertação, capítulo 4, verso 23. Eles estavam orando pela libertação deles. Depois que eles são soltos pela interferência, pela graça de Deus, eles vão se juntar com os discípulos, os apóstolos se juntam com os discípulos depois da liberdade, e eles começam uma reunião de oração que está narrada aí a partir do verso 23. Uma vez solto, procuraram os irmãos, contaram tudo o que haviam dito os sacerdotes e anciãos, e ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus, e aí eles oraram. Eles unanimemente pediram a Deus agradeceram a Deus pelo privilégio de servir, disseram a Deus que naquela cidade se levantaram contra o seu servo, o rei Herodes, e Pôncio Pilatos se levantaram contra o servo Jesus, para fazer tudo o que a mão de Deus tinha predeterminado. Estou no verso 28, e aí então a oração no verso 29, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Então, está evidente que a relação é essa daqui. Uma igreja que orava, uma igreja que intercedia, uma igreja que pedia a Deus, no meio do sofrimento e da perseguição, não a libertação, não a morte dos seus algozes, mas pedia a Deus autoridade, poder espiritual e manifestações do poder de Deus para que eles continuassem a dar testemunho ali em Jerusalém. Não é à toa que uma igreja dessa crescia. Os membros oravam, os membros pediam a coisa certa, eles criam na oração, eles criam que Deus haveria de responder às orações. O quinto relato está no capítulo 5, versos 12 a 14. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E o relato vem aí no verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor. Aqui nesse relatório do verso 14, você percebe que Lucas já parou de dar números. Antes, no último relatório, ele falou da multidão. Agora ele já fala que crescia mais e mais a multidão. Está faltando palavra para ele, né? Ele já não tem mais o controle dos números. E agora é só multidão que cresce e cresce. É uma multidão, é um mar de gente que estava crescendo, se multiplicando ali em Jerusalém. E aí, pela primeira vez, ele inclui as mulheres. Até agora eram homens, não é? E agora ele também já perdeu a conta, não tinha como fazer, então o que ele sabe é que não eram só homens, não. Eram homens e mulheres numa multidão que se multiplicava cada vez mais ali em Jerusalém. Curiosamente, o que parece ter causado esse relatório, como eu disse, ele faz esses relatórios em pontos estratégicos. O que aconteceu antes que explicaria esse relatório falando do crescimento extraordinário da igreja mais uma vez? Por incrível que pareça, é a história de Ananias e Safira. História de Ananias e Safira. Como nós vimos, a comunidade se ajudava vendendo bens para atender os pobres. E aquele casal conhecido fez um acordo de vender uma propriedade, mentir sobre o preço, entregar uma parte do preço para ser distribuído aos irmãos e guardar o resto, uma aposentadoriazinha, né, para o fim da vida, né, uma segurança, tal. Mas aí era mentira, eles estavam mentindo, porque disseram que tinham vendido por um preço e, na verdade, eles estavam retendo parte daquilo ali. E nós sabemos o que é que aconteceu. O apóstolo Pedro chamou Ananias de mentiroso e declarou o juízo de Deus sobre ele, e Ananias morreu na hora ali. Mais tarde, quando a esposa chegou, que tinha combinado com ele, a gente sempre ensina que a mulher deve andar par e passo com o marido, menos no crime. Aí ela vira cúmplice no sentido legal da palavra, né? Então existe uma cumplicidade no casamento até o momento de virar cúmplice, que era o caso aqui de
de Safira, não é? Ela seguiu o marido quando ela devia ter dito: olha, isso aí não, minha lealdade a Jesus é maior do que minha lealdade a você. Mas ela foi na conversa do marido, e o resultado é que também ela sofreu o juízo de Deus. E diz aí o texto, no verso 10 do capítulo 9: no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Se Pedro fosse pastor aqui numa cidade da igreja, seria a igreja do esvaziamento bíblico, porque em vez de crescer, a igreja diminuía de membros. Num dia só, Pedro eliminou 2 nomes do rol, não é? Num dia só, Pedro eliminou 2 nomes do rol. Mentiroso não ficava vivo na igreja de Pedro. Quantos de nós poderíamos ser membros ali? Para a igreja de Pedro, eu não. Eu tenho amor à vida, não quero ser membro lá. O resultado do juízo de Deus sobre a mentira de Ananias e Safira, diz o texto aí no verso 11, que veio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Embora nós poderíamos pensar que o efeito fosse contrário, que a disciplina afastaria as pessoas, o que acontece é que logo em seguida Lucas insere um relato falando de que a igreja, na verdade, se multiplicava, tanto homens como mulheres. Talvez agora está explicado porque ele falou de mulheres, porque com toda a morte de Safira, né, as mulheres diziam: eu não quero ser membro dessa igreja. Mas agora a multidão não só de homens, mas de mulheres também. Ou seja, a disciplina ela tem um efeito purificador, santificador na igreja e produz bons resultados, porque mostra que Deus de fato está presente e que Ele é um Deus que leva a sua palavra a sério, um Deus que olha para a vida daqueles que professam o seu nome, um Deus diante de quem nossos atos estão expostos e diante de quem nada pode ser oculto. Então, os que de fato são crentes, eles vão querer estar numa igreja assim, onde o pecado é tratado com seriedade. Eu tenho encontrado nas minhas andanças por aí, sempre muita gente insatisfeita com o fato de que nas igrejas às quais eles pertencem, há casos evidentes de pecado que não são tratados pelos líderes. 2 dias atrás, ontem, eu coloquei lá, eu creio que no meu perfil do Facebook, uma coisa sobre a necessidade de disciplina na igreja. E aí teve muitos comentários positivos, alguns outros questionando, como sempre, e um deles disse assim: aqui na minha igreja, aqui na minha rua tem uma igreja que o pastor não tem autoridade nem para disciplinar um cachorro na rua. Ou seja, era uma igreja onde não tinha, de fato, disciplina nenhuma, né? Não tinha cuidado ou zelo pela questão para cuidar dos membros, ajudar os membros que estão em pecado e tratar a questão do pecado seriamente. Mas quando isso é feito, isso não expulsa gente da igreja. Ao contrário, se o relato de Lucas está correto aqui, o temor que isso veio, trouxe à cidade, serviu para levar aquelas pessoas a Deus, de maneira que o que já era uma multidão cresce ainda mais, e até inclusive com a citação das mulheres. O sexto relatório está no capítulo 6, verso 7. Lucas diz assim: crescia a palavra de Deus. Ele parou de dizer crescia a igreja. O que ele está dizendo agora é crescia a palavra de Deus. Porque quanto mais a igreja cresce, mais cresce a palavra de Deus, porque cresce o número de pessoas que estão anunciando a palavra de Deus. E a palavra de Deus cresce em influência, cresce em poder. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse relatório ele é diferente dos outros, porque agora ele estava falando em multiplicação. Até agora ele falava em adição, e todo mundo sabe como é que isso funciona, né? Somar é uma coisa, multiplicar é outra. Então ele disse, aos 3.000 se acrescentou 5.000, mas agora ele parou de somar, ele agora está multiplicando, né? Se multiplicava o número dos discípulos, já é exponencial, né? Próximo relatório ele vai botar já uma raiz quadrada aqui. E ele continua: muitíssimos sacerdotes, que era o grupo mais duro da cidade, era o grupo mais difícil, porque foram eles que pediram a morte de Jesus Cristo, mas até entre eles, muitíssimos, não eram muitos não, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que é que tem antes? Qual
Ao que Lucas liga esse crescimento extraordinário? Por incrível que pareça, uma medida administrativa na igreja. O que vem antes é o conhecido relato da instituição dos primeiros diáconos. O que é que tinha acontecido? Aquela rixa que eu falei. As viúvas dos hebreus, as viúvas dos helenistas, começaram a reclamar da distribuição da cesta básica. O que é que acontecia? Como a igreja era muito grande e o crescimento foi muito rápido, tinha muita gente pobre, muita gente que tinha vindo de várias partes do Império Romano para o dia de Pentecostes, se converteu e ficou lá em Jerusalém, não voltaram para casa, porque acharam o Messias, acharam o reino de Deus, ficaram lá. E coube à igreja o peso de ajudar aquelas pessoas. Por isso que eles saíam vendendo propriedades, distribuindo os bens e tudo mais. E os apóstolos cuidavam pessoalmente da distribuição da cesta básica para as viúvas, que era uma classe muito carente naquela época, muito desprotegida, muito desfavorecida, oprimida até. Aí o que acontecia? Os apóstolos recolhiam as ofertas que vinham da igreja e distribuíam entre as viúvas. E, de repente, alguém começou a dizer, mas espera aí, as viúvas dos helenistas estão ganhando menos do que as viúvas dos hebreus. E aí já começa aquelas teorias de conspiração. Isso é preconceito. É só porque esse pessoal é de fora de Jerusalém. Está sendo dada a melhor parte para quem já estava em Jerusalém, e a murmuração começou naquilo que até agora nós poderíamos chamar de a igreja perfeita. Não é verdade? Até agora era a igreja perfeita, tirando Ananias e Safira. Mas agora surge o velho problema da murmuração. Essa turma nova que chegou, a turma nova que chegou dizendo assim, por que eles que já estão aqui há mais tempo estão ganhando mais do que nós? Nós somos parte da igreja também, nós queremos o nosso quinhão. E aí a confusão começou. E o que tem aqui é o potencial para a primeira divisão que poderia ter acontecido na igreja de Jerusalém, porque murmuração faz isso. Porque começa com gente insatisfeita e começa a se criar uma teoria. O que é que está por detrás? Quem são os interesses por detrás? E o próximo passo, então, é a separação. E estava prestes a ter a primeira divisão. Primeira Igreja Presbiteriana de Jerusalém helenística e Primeira Igreja Presbiteriana de Jerusalém hebraica. Poderia acontecer. O que é que os apóstolos fizeram? Eles reuniram a igreja toda e disseram, irmãos, não é justo que nós percebemos que não está dando certo isso, a gente está cuidando aqui de distribuir a comida entre as viúvas. Porque Deus, na verdade, nos chamou para pregar a palavra e para orar. Existem pessoas que podem fazer isso, melhor do que nós. Então vamos fazer o seguinte, vamos eleger 7 homens que vocês vão escolher aí e eles vão cuidar desse assunto, para que nós nos dediquemos à oração e à pregação da palavra de Deus. E escolheram 7 pessoas, 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria, aos quais eles encarregaram desse importante negócio. E é interessante que os nomes dos 7 diáconos, que a gente entende que eles foram os primeiros diáconos, o nome deles é todos de judeus da dispersão, judeus helenistas. É como se a multidão dissesse, para calar a boca, as pessoas que vão ser eleitas para cuidar desse assunto serão helenistas, para ninguém dizer então que os helenistas estão sendo preteridos. E aí os apóstolos se voltaram para aquilo que é prioritário. E como resultado dessa medida que impediu o primeiro racha e harmonizou a igreja, é que vem um relatório, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava-se o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedecem à fé. Vocês sabiam que através da história da igreja, muitas das divisões acontecem por problemas assim, problemas administrativos. Questão de dinheiro na igreja, falta de compreensão, murmuração, questionamento, que acaba rachando comunidades inteiras. Aqui os apóstolos tiveram sabedoria para priorizar. Deus nos chamou para pregar a palavra e para orar. E é isso que nós vamos fazer. Outras pessoas podem fazer isso.
os apóstolos descentralizaram o comando da igreja, a orientação da igreja, e estabeleceram um grupo que poderia auxiliá-los a fazer isso. E essa medida estratégica, que pode não parecer espiritual, né? Porque às vezes a gente pensa que espiritual é orar, jejuar e pregar, mas às vezes uma medida administrativa dessa traz paz para a igreja e permite o seu crescimento. Daí nós precisamos de pessoas sábias na direção da igreja. Não precisamos de gente incendiária para chegar. Imagine se lá no conselho da igreja tivesse uns presbíteros incendiários que dissessem: esse pessoal fica aí murmurando, essas viúvas aí não tem o que fazer, fica falando mal da vida da gente e tudo, bota para fora da igreja todo mundo. Ainda bem que não tinha nenhum presbítero cabeça de vento, né, lá no conselho da igreja de Jerusalém. E o resultado foi que, com sabedoria, o assunto se resolveu e a igreja se multiplicava. Isso não impediu o seu crescimento. Vamos correr agora, que estamos sem ar-condicionado, e provavelmente sem transmissão também, para o 7º relato, capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Como eu disse, Lucas não parou de dar números a uma certa altura, mas o que ele diz aqui é que a igreja crescia em número. Eu volto a dizer para os irmãos, números não querem dizer tudo, mas eles querem dizer alguma coisa. Se números não quisessem dizer alguma coisa, por que é que Lucas registra 10 vezes aqui no seu livro de história da igreja o crescimento numérico da igreja? O crescimento numérico da igreja. Então, num país como o nosso, em que há liberdade para pregar, liberdade para plantar novas igrejas, para multiplicar discípulos, se os números são os mesmos todos os anos, ou até diminuem, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se fosse num lugar difícil, e note que Jerusalém era difícil, se fosse num lugar difícil, um país, por exemplo, se fosse, por exemplo, uma igreja na Coreia do Norte, ou uma igreja num país muçulmano, na Arábia Saudita, por exemplo, ou na Somália, ou em alguns países da África que são dominados pelo islamismo, a gente pode entender um crescimento pequenininho e vegetativo. Mas no Brasil, gente, Brasil aberto para a pregação do Evangelho, com todos os recursos e meios que nós temos, números dizem alguma coisa, sim, se eles indicam uma estagnação e ficar a mesma coisa o tempo todo. Olha o relato de uma igreja saudável aqui. O que acontecia? Crescia em número. Crescia em número. Eu sei que, como o pastor Cláudio sempre costuma dizer para mim, conversando, há dores no crescimento. A gente sabe quando um adolescente está crescendo, uma criança está crescendo, os ossos estão crescendo, os dentes estão nascendo, né? Então, o adolescente é inquieto, né? Porque os ossos estão, né, crescendo e tudo. As dores do crescimento, tem dores, mas o crescimento é inevitável. É isso que Deus quer. O cristianismo, ele tem o cristianismo tem uma visão ambiciosa de evangelizar o mundo. O cristianismo não é como algumas outras religiões, por exemplo, o budismo, que não tem interesse em evangelização. Não, o cristianismo tem pretensões universais, ele quer se tornar a religião mundial, ele quer que todos ouçam o nome de Jesus Cristo. Então, se é isso que nós cremos, para nós números fazem diferença, ou eles têm valor, eles são importantes. Como nós vemos aqui. O que é que aconteceu para que Lucas narrasse no capítulo 9, verso 31, mais esse relato aqui de que a igreja tinha paz, edificava-se e caminhava no temor do Senhor e crescia em número. O que é que acontece antes da conversão de Saulo? Você começa no capítulo 8, aparece Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja. Capítulo 9, verso 1, aparece Saulo de Tarso indo para Damasco, prender os cristãos e levá-los cativos a Jerusalém para serem julgados. Cristo e diz aqui que Saulo espalhava terror na igreja. Gente, não orem por perseguição como se isso fosse promover o crescimento da igreja. Porque tem muito crente bobo que diz assim, olhando a história da igreja, eu vejo que quando mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Oh Deus, manda perseguição no Brasil para que a igreja... Não faça isso. Perseguição acabou com o cristianismo na Coreia do Norte.
Perseguição acabou com igrejas em regiões inteiras da África. O islamismo fechou igrejas, expulsou crentes, comunidades inteiras de territórios e não ficando uma testemunha cristã em determinados territórios. Perseguição continuada, planejada, fecha a igreja, mata cristãos, expulsa pastores. Não é toda vez que perseguição promove uma reação missionária na igreja de expansão. Ao contrário, na maioria das vezes traz tristeza, pavor, medo, morte e quebra da presença cristã num determinado lugar. Saulo de Tarso estava promovendo isso. Diz aqui que ele assolava a igreja. Assolava a igreja. Mas o que é que aconteceu? O Deus que está por cima de tudo derrubou Saulinho do cavalo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo descobriu que, na verdade, ele estava perseguindo o Messias. E o grande perseguidor se torna o maior divulgador do Evangelho. O relato aqui, antes do relatório de Lucas, aqui no verso 31 do capítulo 9, é que Saulo, convertido, ele entra em Damasco, começa a pregar a palavra, depois ele vai para Jerusalém, e aí então você pode entender por que, verso 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz. Por que tinha paz? Porque o maior perseguidor dela foi convertido. Na providência de Deus, a perseguição parou. E com paz a igreja podia crescer. Nós precisamos de paz para crescer, para plantar novas igrejas, fazer estratégias, expandir o reino de Deus na nossa cidade. Por isso, o relato do verso 31, ele é o resultado da ação de Deus, soberana de Deus, em julgar os inimigos da igreja e transformar os perseguidores. O oitavo relato, falta só mais 2 irmãos depois desse, está no capítulo 12, verso 24, quando Lucas diz: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Entretanto a palavra, o entretanto aqui liga ao que vem antes. O que é que tinha acontecido antes? A morte do rei Herodes. O que é que Herodes tinha feito? Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, capítulo 12, verso 1. Depois ele mandou matar Tiago, capítulo 12, verso 2. Depois ele prendeu Pedro para matá-lo no dia seguinte, capítulo 12, verso 3. Deus liberta Pedro da prisão através de um anjo, versos 7 a 8. Em seguida, Deus fere Herodes publicamente durante uma audiência, em que ele se apresentou como Deus, e Deus o feriu, e diz aí que comido de vermes ele morreu, capítulo 12, verso 23. Em seguida, Lucas apresenta o relatório do verso que nós acabamos de ler, que é o verso 24. O crescimento da palavra se deveu às orações da igreja contra os inimigos da igreja e o juízo de Deus contra os seus inimigos. E isso é alguma coisa que nós não podemos fazer. Nós podemos dizer a Deus: Deus, estamos perseguidos, nós temos inimigos, o Senhor toma conta dos inimigos, aqueles que querem impedir o crescimento da tua igreja. E no Brasil há muitos deles. E vamos deixar nas mãos de Deus, e Deus vai fazer o que Ele quiser. Ali naquele caso ele feriu aquele que estava matando os apóstolos, que era Herodes, e que se apresentava como Deus em vestes resplandecentes, aceitando o louvor da multidão: voz de Deus, voz de Deus. E Deus o matou para mostrar que só há um Deus e que não era Herodes não. E aí a igreja começou a crescer, continuava a crescer, por conta da providência de Deus, Deus no controle da história. Penúltimo, capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Você nota que agora ele não é mais falando da igreja, ele diz as igrejas, porque já haviam se multiplicado por todo o Império Romano. Todas elas, não era só uma não, mas as igrejas, elas se multiplicavam, eram fortalecidas e todo dia tinha novo convertido. Tinha batismo todo dia nas igrejas. Eles aumentavam em número dia a dia. O que é que aconteceu? Gente, talvez aqui nós estamos diante a primeira ameaça de divisão foi lá a questão das viúvas da murmuração. A segunda era um problema que tinha a ver com a inclusão dos não-judeus na igreja. A igreja em Jerusalém era feita de judeus, os que moravam em Jerusalém, e de judeus que moravam fora. À medida que o evangelho saiu de Jerusalém e começou a ser pregado fora da Judeia, não-judeus começaram a se converter. E aí a turma de Jerusalém diz: mas peraí, a igreja é nossa, o Messias é nosso, a Bíblia é nossa. Essa turma que está chegando aí, os gentios, não é assim não.
Se eles quiserem fazer parte da igreja, tem que se circuncidar, guardar a lei de Moisés, seguir a dieta religiosa, tem que seguir o calendário sagrado, se tornar judeus. Aí Paulo disse, de jeito nenhum. A salvação é pela graça, mediante a fé e não por obras da lei. Nós não podemos colocar sobre esses nossos irmãos que estão chegando um jugo que nem os nossos pais puderam levar. E aí, pau quebrou. Briga mesmo. E o resultado foi o primeiro Supremo Concílio da Igreja, reunido lá em Jerusalém para tratar em que base se receberiam os novos convertidos, porque as igrejas estavam crescendo. Em que base vamos receber esse pessoal? E depois de muita discussão, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para defender que não se devia colocar nenhuma restrição à entrada dos gentios na igreja. Há um grande debate, verso 7, diz aí que os ânimos se exaltaram, havia um potencial para divisão, mas finalmente chegaram a um consenso. Os gentios não tinham que guardar absolutamente nada da lei de Deus, eles não da lei de Moisés. Eles não precisavam se circuncidar, seguir o calendário nem a dieta. Mas onde houvesse, no ambiente em que tivesse judeus, os gentios tinham que ter cautela com os escrúpulos judeus e se abster daquilo que ofendia e escandalizava os judeus, como, por exemplo, a carne sacrificada aos ídolos e ao sangue, e sempre se abster da prostituição. A igreja chegou num consenso. Aí o que aconteceu? Diz aí que a igreja, então, mandou essa decisão às igrejas dos gentios, capítulo 15, de 33, 35. E Paulo, que estava indo falar para os judeus e levar essa mensagem para as igrejas dele, ele circuncida Timóteo, que era judeu e não tinha sido circuncidado, ele circuncida Timóteo e vai transmitir com Timóteo as decisões nas igrejas que ele fundou. Capítulo 16, verso 4. Ao passar pelas igrejas, pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Aqui tinha potencial para uma divisão, mas com sabedoria chegou-se a um consenso. Teologia divide, problemas administrativos dividem, teologia divide também. Mas agora chegou-se a um acordo e a igreja, em paz, continua a marchar em todo lugar e crescendo. Último ponto, 19, verso 20, orando para a luz chegar, para ligar o ar-condicionado. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lucas aqui está fazendo um relatório do que aconteceu em Éfeso, quando Paulo foi ali pregar o Evangelho. O Espírito Santo veio sobre aquela região, centenas de pessoas se converteram, demônios foram expulsos, feiticeiros viraram cristãos, queimaram livros em praça pública e Lucas então acrescenta: a palavra do Senhor, dessa forma, crescia e prevalecia poderosamente. Nós entendemos que os dons de curar e os sinais e prodígios feitos pelos apóstolos eram pertencentes ao período narrado no livro de Atos. Mas é errado pensar que nós reformados não cremos que Deus pode fazer milagres hoje. Deus atende orações, Deus restaura doentes, Deus cura pessoas e no poder do Espírito Santo nós podemos libertar pessoas endemoniadas. Todas estas coisas estão à disposição da igreja pela presença do Espírito Santo em nós. E às vezes, por causa dos exageros que acontecem em algumas igrejas, os reformados vão para o lado de cá e vivem e ministram e querem fazer a igreja andar como se nenhuma dessas coisas estivesse disponível hoje. Nós não precisamos ter medo de sinais e prodígios, não precisamos ter medo de milagre, não precisamos ter medo de cura, não precisamos ter medo de expulsão de demônios. Essas coisas, a Bíblia nos relata, elas acontecem e o nosso Deus é o mesmo. E eu penso que se nós queremos levar a igreja a crescer, nós precisamos estar abertos para a intervenção e atuação sobrenatural de Deus em nosso meio. Você vê que o relato do crescimento aqui em Éfeso, ele é associado à manifestação do poder de Deus na cidade de Éfeso através do apóstolo Paulo. O que é que nós podemos aprender? Fechando. Primeiro, Deus está no controle das circunstâncias, irmãos. Ele está. Está muito claro aqui. Ele conduz a sua igreja no mundo, ele traz o crescimento, ele governa os fatos para o bem do seu povo. Segunda coisa que nós podemos aprender. A vontade de Deus é que a igreja cresça. Que a igreja cresça, quer seja multiplicando em número no lugar, quer seja abrindo outras igrejas, quer sendo mandando missionários para campos novos, mas a igreja ela tem de crescer, ela tem de se expandir. Esse é o alvo, o objetivo da igreja aqui nesse mundo.
Como eu disse, números não significam tudo, mas eles dizem alguma coisa. Eles dizem alguma coisa e nós precisamos dar uma olhadinha nos nossos números. Terceiro, nós temos que empregar os meios que Deus deixou para a expansão da igreja. Quais são? Pregar a palavra de Deus com fidelidade. Como nós vimos aqui, é o crescimento da igreja, é o crescimento da palavra de Deus e vice-versa. Orar fervorosamente a Deus, buscar a Deus, acreditar na oração, acreditar que Deus pode converter o seu marido, o seu filho, a sua esposa, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, interceder por isso, por um avivamento espiritual no meio do povo de Deus. Terceiro, cuidar para que a igreja tenha vida espiritual saudável, que não haja entre nós murmuração do tipo, quem é essa turma nova que está chegando? A igreja é minha, esse pessoal quer tomar o meu lugar? Ou quem é essa turma aí? Eu me lembro lá na igreja de Goiânia, quando começou a chegar uma turma grande, tinha uma moça chamada Emília, que ela tinha o cabelo roxo, quer dizer, ela mudava a cor do cabelo todo domingo, era roxo um dia, rosa no outro, verde no outro, e alguns membros da igreja olhavam assim, até que um dia uma senhorinha da igreja chegou e disse, eu amo seus cabelos, você deixa a igreja tão colorida. E a Emília se sentiu em casa, né? Em vez do preconceito e do olhar meio assim, de banda das pessoas, mas ela se sentiu acolhida juntamente com seu marido e é membro da igreja até o dia de hoje. Então, uma igreja que acolhe, uma igreja que é aberta, que entende que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Quarto, disposição para renunciar tudo o que temos, o que somos, inclusive a própria vida, se for necessário para pregar a palavra. Quinto, entender o valor da disciplina para manter a igreja pura como fator de crescimento. Sexto, focar nas prioridades. Qual é a nossa prioridade? A prioridade, pregação da palavra, expansão do reino de Deus, trazer pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. E por último, procurar manter a paz e a unidade em amor e respeito. Como é que está você em tudo isso? Talvez você esteja fazendo a pergunta, pastor, onde é que eu me encaixo nisso aqui? Qual é o meu papel nisso aqui? Eu quero dizer para você que você está numa igreja que tem essa visão, quer ter essa visão. Uma igreja que entende que isso aqui não foi construído para nós ficarmos aqui num clubinho da igreja mais bonita do Brasil. Não, é a mais bonita do Brasil, mas ela não foi feita para que nós ficássemos aqui dizendo que construções, que maravilha. Não, ela foi feita para servir a expansão do reino de Deus. Foi para isso que vocês investiram, foi para isso que vocês dedicaram os esforços durante todos esses anos. Então, você faz parte de uma igreja que tem essa visão. E você tem dons, você tem talento, você tem tempo, você tem recursos financeiros, você tem disposição, você tem tudo que é necessário para que você se torne parte dessa expansão. O que nós vemos no livro de Atos não foi feito só pelos apóstolos, mas dezenas e dezenas de cristãos que abriam suas casas, que iam de cidade em cidade pregando o evangelho, testemunhando de Jesus Cristo. A igreja de Antioquia não foi fundada por apóstolos, mas fundada por irmãos que foram expulsos de Jerusalém com a perseguição. Você faz parte de uma igreja assim. Pergunte a Deus com sinceridade, diga, Deus, o que é que eu posso fazer? Quer você esteja chegando, quer você já esteja aqui, pergunte a Deus, o que é que eu posso fazer para que diariamente sejam acrescentados à igreja aqueles que vão ser salvos. Que Deus nos abençoe, queridos, fiquemos em pé, oremos e recebamos a bênção apostólica em conclusão. Ó Deus, nós sabemos que tudo isso é obra do Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos que o Senhor o envie com autoridade e poder sobre nós e que Ele, Senhor, atue nos nossos corações, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, professores da escola dominical, membros da igreja, todos que de alguma forma estão envolvidos na Tua obra, fazem parte dessa igreja, desperta em nós o desejo de crescer, de ver mais e mais pessoas abraçando a salvação que nos é dada gratuitamente em Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, derrama o Teu Espírito nessa cidade, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.